Graça e paz, irmãos. Que o Senhor ministre, continue a ministrar no nosso coração e que possamos louvar a Deus, não importando as circunstâncias que vivemos e enfrentamos. É fato que o irmão Roberto dorme no Senhor. Eu e você, nem os irmãos que estão lá, podem acordá-lo agora. Mas nós conhecemos alguém que acorda. Então a paciência é esperar o dia que ele volte. Para que todos que nele hoje dormem, acordem. Acordem no Senhor. Aí a alegria novamente estará inundando o nosso coração para uma eternidade. E isso nos dá esperança. Isso nos alegra. Isso nos motiva a continuar a missão que temos. E que abraçamos em Cristo Jesus para continuar a obra que Ele começou na minha vida, na sua vida e na vida de outros. Que desde ontem, e hoje e amanhã, essa obra continua. Ele está dormindo. Mas as obras que ele começou, que ele abraçou e que ele realizou, continua. E nós temos que estar aqui conscientes de que temos que continuar a fazer a obra. Até que aprove experimentar o que ele já está experimentando, ou que o Senhor volte antes. Mas que nós devemos estar operando e continuar a operar, sim, nós devemos. Porque para isso nós fomos alcançados, convocados e chamados para conquistar outros que precisam também renovar a esperança e a expectativa. É penoso falar, né, com o coração assim, dolorido. Mas há uma necessidade de falar para uma compreensão e um entendimento de sabermos que nós devemos continuar. E precisamos continuar. Porque muitos outros que estão ao redor da nossa vida, nos lugares onde nós vamos e frequentamos, que precisam conhecer a esse Jesus que eu conheço, que você conhece, que o Roberto conhece, que a família do Roberto conhece, que a Márcia e os filhos, para que a esperança seja no seu coração uma realidade, para que as lágrimas sejam enxutas, secadas, enxugadas, e o gozo venha no tempo e na hora que o Senhor aprove, assim que vai acontecer. Queria compartilhar uma palavra com os irmãos que nos leve a compreender um tempo que hoje nós vivemos, em que nós precisamos estar firmados. Vivemos num tempo de tribulação, que traz angústias, que traz aflições, que muitas das vezes o nosso ânimo vai, e há uma tristeza, e há decepções, e há frustrações, mas sempre há uma expectativa no coração do ser humano de preencher algo que o ser humano necessita. Ele precisa e necessita de uma plenitude no seu interior que o traga o sentimento que antes tínhamos, mas que pelo pecado nós perdemos. E há uma expectativa no coração de cada ser humano nesse tempo presente de um preenchimento, de um gozo, de uma satisfação tal que venha realmente a completar, a fazer pleno novamente. E muitos buscam as coisas em lugares, em religiões, colocam suas expectativas em muitas outras coisas, que lhe dá uma breve satisfação, mas não uma eterna satisfação, e acaba vindo a frustração quando percebe-se que tudo aquilo não
foi satisfatório ao desejo e à expectativa que dentro de nós cada um temos. Tem. O salmista, no capítulo 40, no versículo de 1 a 3, ele expressa algo nesses 3 versículos que ele estava desejando novamente sentir. E ele diz nesse salmo: esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. É por isso que devemos continuar a louvar e engrandecer o nome do Senhor. É por essa razão que o salmista expressa algo que antes ele sentia. Na simplicidade da vida, no relacionamento com Deus. Mas com o passar do tempo, as atribuições, os desafios trouxeram aflições. E nos momentos mais difíceis de guerra e de perseguição do salmista, ele sentiu saudade daquele tempo de paz, ao qual ele contemplava e olhava, e a comunhão com Deus trazia no seu coração louvores, a adoração, e tudo que estava ao seu redor concorria em beleza, natureza. Sentia a paz que fluía daquele homem que pisava naquele solo, nesse momento de comunhão que refletia através dele. E tornava aquele lugar santo, agradável, bom de estar, porque Deus estava ali. E quando ele expressa, esperei com paciência pela ajuda de Deus, é o que hoje nós estamos vivenciando, nós devemos ter consciência disso. De que o que estamos passando, como seres humanos, a forma imperfeita que nós hoje estamos vivendo, que traz consequência. Eu, por muitas vezes, sinto saudade dos meus 20 anos. Um período mais cheio de vigor no corpo, aonde o que eu pensava e sentia, eu podia realizar com mais facilidade, mas hoje, já com 52, já não estou com essa facilidade. Aí eu começo a clamar, esperar com paciência, a voltar a ter esse vigor forte novamente, mas eu não consigo achar isso nas melhores medicinas que hoje se vive, que se tem, na ciência que se multiplica. Eu não consigo voltar a ser 30 anos atrás o que meu corpo, vigor e físico tinha. Mas há uma expectativa, uma esperança, há um desejo de realizar as coisas. Futebol nem penso mais, irmãos. Né, pastor? Não dá, passou da nossa fase. Não é isso, pastor Mauro? Não penso mais, mas eu consigo ter saudade disso. Eu consigo ter saudade daquele tempo. Porque Deus nos fez assim, irmão, cheio de vigor, de preenchimento, de satisfação no nosso interior. E é terrível olhar hoje no espelho e contemplar a forma natural que hoje nós estamos, com a influência dessa desobediência que entrou o pecado, que nos trouxe essa consequência. Nos tirou do lugar que Deus nos colocou, firme e seguro, sobre uma rocha. Um lugar que Ele plantou para que a gente vivesse, tendo a satisfação de todos os dias ou de todos os momentos, estar com louvor de adoração, de gratidão a esse Deus que se manifesta e se relaciona conosco de uma forma direta. E quando perdemos isso, criou um vazio dentro do ser humano. Criou um sentimento de buscar algo para matar a saudade daquilo que ele já experimentou. E nós vivemos hoje numa sociedade, vivemos hoje num mundo que o ser humano está buscando satisfazer-se em algumas coisas, em vários lugares, com vários motivos, mas tudo não permanece, passa e sai.
Percebe-se Salomão, quando se escreve o livro na sua, velhice, uma frustração em certas palavras, de ele olhar para si mesmo e ver que tudo é vaidade, que tudo passou, aquela força, aquele vigor, embora seja ele um homem, foi um homem cheio da sabedoria, das riquezas deste mundo, o mais rico da face da terra, mas ficou decepcionado com que o tempo passou e viu, miserável homem que somos sem Deus, na desobediência e na sua consequência que a maldade traz sobre nós. Queria que você abrisse agora a sua Bíblia em Romanos 8, a partir do versículo 18. Porque se não tivermos uma expectativa naquilo que Deus nos promete que seremos, a nossa vida hoje se limita à mais miserável possível entre os homens. Porque sem a esperança que Cristo Jesus nos traz, só vamos ter choro e lágrimas. Mas com essa esperança nós vamos estar felizes, alegres, em paz com Deus e, se possível, com os homens, porque a esperança vai estar dentro de nós. Acharam Romanos 8, a partir do versículo 18? Diz o seguinte, vou ler na linguagem de hoje, da tradução Almeida. Diz: eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparada de modo nenhum com a glória que nos será revelada no futuro. O universo todo espera com muita impaciência o momento em que Deus vai revelar os que seus filhos realmente são. Pois o universo se tornou inútil, não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém, existe esta esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e se tornará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre com uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós, mesmo enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Pois foi por meio da esperança que fomos salvos. Mas, se já estamos vendo aquilo que esperamos, então isso não é mais uma esperança. Pois o que é que fica esperando por alguma coisa que está vendo? Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Há uma expectativa de voltar a ser o que éramos e tudo que Deus criou, voltar à forma perfeita de como Ele criou. Há uma esperança, porque nós estamos estudando na EBD sobre um Deus de missões, sobre missões, e nos mostra que Deus é um Deus missionário. E desde o início de todas as coisas, Ele, na sua missão, Ele está implantando, Ele está restaurando agora aquilo que Ele fez, que pela desobediência do homem, que pelo homem não foi por Deus, mas pelo homem, a maldade começou a ser uma realidade terrível, que nos afastou, que afastou a natureza da perfeição de Deus, contaminando assim não só a geração humana, mas a terra também está contaminada pelo pecado, pela maldade, que o mundo jaz do maligno.
Mas há uma esperança, há uma promessa, já do ser humano voltar a ser novamente conforme foi criado, e a terra ser restaurada conforme foi criada. Então diz que todo o universo tem uma expectativa, está impaciente, para que se revele as coisas perfeitas que só em Cristo acontecerá. Há uma expectativa. Até da natureza, ela clama por essa expectativa, ela clama por isso. Ela deseja, almeja isso. A palavra esperança está relacionada a duas virtudes no cristianismo: fé e amor. Lá em 1 Coríntios 13, nos fala isso. No Antigo Testamento, o termo precede de uma raiz cujo significado é esperar, ter expectativa, aguardar. Esperar, ter expectativa e aguardar. Porque se bem já estudamos a respeito da missão do coração missionário de Deus, vemos que ele está agindo no passado, agiu no passado, está agindo hoje no presente. Criou expectativa naqueles que viveram lá naquele tempo. Trouxe esperança porque eles enfrentaram desertos da vida, situações, enfrentaram a morte, mas não perderam a esperança. Porque havia, revelando-se, tanto nos salmos como hoje estudamos, como nos profetas, a missão, o desejo, o coração de Deus, se revelando a Isaías, a respeito do Messias, lá em Isaías 53, como lemos hoje, de 1 a 12, detalhadamente mostrou tudo aquilo que se cumpriu somente em Jesus Cristo. Mostrando que aquilo que Deus falou ontem, em Jesus hoje aconteceu, e ainda as coisas que virão acontecer nos dá esperança, porque Deus é fiel e tem palavra e cumpre o que diz. Então resta somente nós, cristãos, aguardarmos nessa esperança que em Cristo nós temos. É forte nessa geração a esperança de dias melhores. Nós vivemos numa sociedade que tem uma expectativa também. Tem esperança. Primeiro a gente olha alguns pontos, vai pontuando algumas coisas, em que está a esperança nessa sociedade que vivemos. Em muitos, não vou dizer sua maioria, mas eu sei que na sua e na nossa não, a nossa esperança ela está em Cristo. Mas muito tem as suas esperanças relacionadas às riquezas. E o homem moderno tem posto a sua esperança nas incertezas dos bens materiais. Que seus sonhos e desejos e projetos se realizarão nos bens. Essa é a sociedade que nós vivemos hoje. Você vê as pessoas já pensando em riquezas para satisfazer ou para buscar se satisfazer nas riquezas, mas nós bem sabemos que isso traz frustração também. Porque as riquezas que nesse mundo existem não são as riquezas que Deus há de revelar no coração do homem. Por isso, essa geração precisa de você e de mim, de nós, para revelar a verdadeira esperança que é a missão em Cristo Jesus para esses corações, que estão vivendo nessas expectativas de buscar nas coisas efêmeras desse mundo a satisfação. Ter esperança nisso não vai dar fundamento no dia da volta do Senhor. Esperança no amor humano. Você vê que há uma expectativa de acreditar naquilo que se fala publicamente, através das TVs. A gente às vezes faz até juízo segundo aquilo que a gente ouve das pessoas, mas não conhece realmente os detalhes daquilo que se fala. Não conhecemos o contexto todo. E começamos a pensar, às vezes, conforme está sendo dito, e não deve ser assim. Ter esperança no amor humano. O homem, por si só, não é capaz de criar um paraíso na terra, irmãos. Por mais que se prometa politicamente,
por mais que se prometa aí na sociedade, de criar um ambiente de paz, um jardim desse tempo que vivemos, não vai trazer satisfação, não vai responder à expectativa, na esperança que se tem, se for pensarmos que um homem vai dar solução a tudo isso que vivemos hoje. Há uma esperança no ser humano, na sociedade, embora não muitos, né? Porque a nuvem grande de testemunhos negativos que hoje estamos vivenciando, já se há uma consciência que não é por aí. Mas ainda não conhece verdadeiramente o caminho. Essa forte geração tem uma expectativa de dias melhores. E esperam também num desenvolvimento sustentável. Se fala muito nisso. Mas a ganância do homem esgota a cada década os recursos naturais que tornam possível a existência humana na Terra. Não tem uma consciência ecológica. Já estudamos isso, né, em Deus de Missões na primeira lição. Que Deus deu autoridade ao homem de cuidar das coisas que ele criou. Então temos que ter uma consciência ecológica, de preservação da natureza, para o bem viver nosso mesmo do ser humano. Mas muitos não têm, querem explorar os recursos naturais para benefício próprio, para satisfazer a pequenos grupos, a pessoas de interesse. Então se há uma esperança em desenvolvimento sustentável, mas não é por aí que se vai se estabelecer um lugar de paz para se viver. Não se consegue achar. Cristo é a esperança dessa geração. Se essa geração busca em tudo isso, nós sabemos, você e eu sabemos, que é somente em Cristo que a nossa esperança pode estar firmada. Cristo é a esperança dessa geração. Em Cristo está a liberdade, a libertação do pecado. João 8, 32 e 36 nos diz isso. Jesus é o único que remove a causa de todos os males. É o único. Porque ele, na cruz, cancelou o dito eterno do pecado sobre o ser humano. Tomou a chave da mão daquele que detinha a morte sobre si, e agora não tem mais o poder da morte sobre ele, mas em Cristo nós temos a chave para a vida. E há esperança, mesmo para os que estão dormindo, em Cristo, porque a chave da vitória está nas mãos deles. Aleluia. O pecado é a origem de todo e qualquer desajuste físico, emocional ou espiritual. A consequência da desobediência nos fez imperfeito nas emoções, no físico. E se olharmos para nós, e como eu já falei no início, e querer achar algo agradável em nós, você não vai achar no seu físico, você vai achar no seu interior. Você vai achar dentro de você. Porque talvez não haja uma satisfação, nem você concorde às vezes a forma hoje que você está. Sem cabelo, eu estou usando o meu caso aqui, tá? Depois dos 40 começa a crescer uma barriguinha, você não consegue queimar mais como queimava antes dos 40. Tudo é mais difícil. Vai ficando cada dia mais difícil. Aleluia. Mas Cristo é a esperança para libertar do resultado disso tudo, do pecado. As consequências vão ser aniquiladas. Todos pecaram e afastados da presença gloriosa de Deus estão. Isso em Adão. Mas em Cristo abre-se uma porta para acessarmos novamente a presença do Pai. Nos dá esperança, porque mesmo cansado, sobrecarregado, nós não vamos viver oprimido. Porque há uma porta aberta em Jesus Cristo que você entra na presença, e como você sai? Com o rosto reluzente, brilhando, porque encontra-se a paz na presença de Deus. A santidade de Deus é tal forma tão forte
que ela te preenche, ela te alcança e você sai brilhando, aleluia, desce brilhando do monte do encontro. É em Cristo a nossa esperança, de sentirmos o prazer e a alegria de vivermos mesmo, não em tempo qual o Senhor estabeleceu, mas sim em tempo de festa, mesmo não estando assim, já no dia da festa, já se vive numa expectativa, já se vive alegremente, não importando o que estamos passando, porque sabemos que nós vamos encontrar com o nosso Criador. E encontrando com Ele, o que acontece, irmãos? Festa, alegria, não há lágrimas, não há choro, não há doença, não há nada, é celebração, é alegria, porque é isso, é essa celebração a Deus, essa alegria com Deus, é na presença de Deus, que vamos estar nos sentindo pleno e preenchido e completo. Você não vai precisar de dinheiro para isso. Você não vai precisar de melhores roupas para isso. Você não vai precisar de melhor carro para isso, da melhor casa para isso, não. Você o encontra, seja no monte, seja no vale, seja no quarto, seja na sala, seja na igreja, aonde você clamar, aonde você buscar, Ele se manifesta e nos envolve com a alegria de festa e de louvor e de adoração, que é o desejo e a expectativa do nosso coração. Cristo é a esperança para esta geração, porque em Cristo está a liberdade da doença da alma. Quantos estão aí? Com tudo, cheios de recursos financeiros e muito mais coisas, mas estão enfermos da alma, estão doentes da alma, estão feridos na alma, com a alma amarrada com grilhões, parece portas de bronze, ferrolhos de ferro, não consegue abrir a boca, é depressão, é angústia, é tudo. Mas o bom ânimo que liberta e quebra tudo isso é Jesus Cristo, irmãos. É o médico dos médicos. Aleluia. É o poeta dos poetas, que quando abre a boca e fala, vira poesia agradável de ouvir. E sabe qual é a essência das palavras da poesia de Jesus? Amor. E o que mais precisamos? Ser amado. O que mais buscamos? Amar e ser amado. Aleluia. Ao tratar do enfermo, ele oferece alívio para o oprimido e cansado. Mateus 11, 28 e 29. Tem a experiência de visitar algum irmão que esteja enfermo, impossibilitado às vezes até de vir à igreja, mas esse irmão mantendo a comunhão com Deus, aonde quer que esteja, você que sai de lá confortado, por ver a fé, o amor e a esperança no coração, tendo a expectativa de que nem isso, nem a enfermidade, nada vai separar o amor de Deus dele. Em Cristo está a esperança para esta geração. A crise está tão profunda que as pessoas desconfiam das instituições, das autoridades públicas, privadas e religiosas. É a crise que vivemos. Não se fala de Jesus hoje de uma forma qualquer, irmãos. Eu aprendi uma máxima aqui com os jovens e adolescentes, que uma mesa de louvor ao Senhor você prepara em qualquer lugar, mas nunca de qualquer jeito. Porque o Senhor deve ser louvado aonde quer que você esteja. Então uma mesa preparada pode estar em qualquer lugar onde você estiver, mas nunca de qualquer jeito. Amém? Então, no meio dessa crise que vivemos, procure ter uma mesa preparada, anunciando um evangelho, de um relacionamento, de um amor mais profundo, que hoje ouvimos através do irmão Leão aqui na escola, um testemunho,
de que ele foi chamado do filho para fazer uma visita, ele estava pensando que, né, era um crente, era isso, e chegou lá, foi um acidentado, todo quebrado, e o homem era pai de santo, macumbeiro, a sua casa cheia de coisas, ele, que isso? Mas ele, é aqui mesmo, preparou a mesa lá e ofereceu as benéficas do evangelho do reino de Cristo, àquela pessoa que não tinha na sua mesa o pão, que é Jesus Cristo, uma água pura, um suco de uva, o vinho que traz alegria, e foi renovada a esperança na vida daquela pessoa, segundo o testemunho do irmão Leão. Foi para um lugar, mas lá ele preparou uma mesa e adorou ao Senhor, mostrando o evangelho para aquela pessoa. Não devemos falar e pregar o evangelho mais de qualquer jeito. Tem que ter temor, tem que ter um envolvimento do coração. Não falar somente o que tem na boca, mas que está no coração, que está cheio no coração. Terceiro e último, o evangelho de Cristo é a anunciação da esperança para uma geração em desespero. O que percebemos hoje, o que essa geração precisa, o que o mundo precisa, é de conhecer o evangelho de Jesus Cristo. Porque vai transformar a vida deles assim como transformou a sua e a minha. De não ser mais aquela velha criatura, mas aprendendo agora numa nova criatura, com um sentimento novo, com uma visão nova, com uma fé inabalável, numa esperança de que na palavra de Deus nos revela todo o propósito de Deus para o homem viver. E sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. E o Evangelho vem revelando justamente essa forma, essa vontade de Deus, agradável, bom, e tudo vai ser perfeito, porque é dentro do contexto que Deus já estabeleceu princípios e valores novos, mudar a forma de pensar, deixar ser transformado pelo poder do Evangelho, e isso vai trazer luz aos olhos das pessoas, para que elas enxerguem realmente, isso sim é o caminho, porque pode ser que você não esteja provido de muitas riquezas, mas a riqueza que vai estar refletindo na sua vida vai ser muito mais do que o ouro e do que a prata. Isso vai ser desejável. Isso vai ser desejável. Há muitas perguntas, irmãos, que o mundo faz. Há muitas respostas que eles não têm. Quem tem as respostas? Você e eu. Para satisfazer o desejo do coração dessas pessoas, que buscam, que perguntam onde eu encontrar, mas não encontram, porque não está sendo revelado um evangelho do reino como Jesus Cristo nos mostra. Colossenses 1:5 diz: quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do evangelho, chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Jesus ainda não veio à terra, não desceu ainda para concluir aquilo que ele começou. Por isso há uma expectativa, aguardamos a volta do nosso Senhor, aquele que começou a boa obra em mim e em você. Fé. No versículo 23 de Colossenses 1 também diz outra palavra para nós entendermos. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro,
sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e que é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Temos, assim como Paulo, nos tornar servo desse Evangelho. E há uma proposta sobre a igreja para que você participe. Hoje estamos falando de pequenos grupos. Qual é o objetivo? Trazer para o caminho aqueles que estão afastados. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A eternidade pode estar dentro de nós agora, e ela está em Jesus Cristo dentro de nós. Por isso, a esperança, tenha fé, creia no Evangelho que é apresentado por Jesus Cristo para a sua vida e para a minha vida. A esse Evangelho nos leva a amar o nosso próximo como a si mesmo. Por isso o seu lar vai ser envolvido com pequenos grupos, porque Deus vai manifestar a glória dele na sua casa para alcançar outros. Qual é o resultado disso? Já falei uma vez aqui. É eu receber as benéficias do reino quando se manifesta na minha casa. Cura vai ser uma coisa fácil de se ver. Libertação também. Salvação vai alcançar toda a geração da sua casa, toda a sua família. Por quê? A sua família está envolvida no Evangelho do reino de Deus, que é eterno. E o 27 versículo diz o seguinte: o plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é este: Cristo está em vocês, o que lhes dá a firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Quem crê disso, diga amém. Cristo está em nós, e isso nos dá esperança. Amém? Glória a Deus. Concluindo, Atos 2:40, parte B, Pedro diz: salvai-vos dessa geração perversa. É a geração que hoje estamos vivendo, perversa. Mas o Evangelho do Reino, Cristo está em nós. E há uma esperança nisso tudo. Da glória de Deus se manifestar na nossa vida, em vida, no tempo que estamos vivendo. E se aprover o Senhor dormir como o Roberto hoje dorme, sabemos que Ele volta e Ele vai acordar os que dormem hoje nele. Amém? Glória a Deus, Deus abençoe a sua palavra e que possa nos nossos corações achar lugar devido, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Louvar a Deus. Convidar o apóstolo que encerre e faça essa oração final. Glória a Deus. Obrigado pela mensagem que recebemos nesta manhã. Cristo é esperança. Esperança que o mundo precisa e que todos nós precisamos. Vamos orar encerrando este momento de culto. Como eu disse para os amados, aqueles que desejarem ir ao sepultamento e não tiverem condução, por favor, deem o seu nome ali fora. Às 2h estaremos aqui reunidos novamente para o momento de culto fúnebre. Nós vamos orar agora. Eu quero que você coloque a sua vida diante do Senhor. Durante a mensagem que o pastor Marcelo ia expondo, fiquei pensando na esperança que temos e que por vezes a nossa esperança está fugidia, está em lugares onde não devemos colocá-la. Mas por fim, nós entendemos que a nossa esperança tem que estar em Cristo e nos salvarmos desta geração perversa. Se nesta manhã você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você precisa fazer isso. Dar um passo de fé entregando a sua vida, dizendo: eu quero receber Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. A minha esperança está nele.
Roberto teve a esperança dele, você pode ter a sua. Entregue a sua vida a Jesus, confie nele. Coloque a sua família diante do Senhor. Coloque a sua casa, os seus desafios pessoais. Senhor, muito obrigado por este momento de culto, estarmos aqui juntos. Para nós é uma alegria podermos participar na casa do Pai, juntos com os irmãos, celebrando ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. E, Senhor, que todos que aqui estamos possamos estar renovando a nossa fé, a nossa esperança em Cristo Jesus. Pai, nós oramos pela família enlutada mais desta vez. Nós oramos pelos pedidos de oração que estão naquela salva de oração. Oramos pelas irmãs que estão retornando lá de Teresópolis para o Rio de Janeiro, que o Senhor as conduza, cheguem em paz e em segurança. Oramos, Senhor, por cada irmão de cada irmã que está aqui presente, que possa nesta manhã estar firme contigo, pelo mensageiro, pelas pessoas que participam do culto por meio da internet, e que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, seu Filho bendito, e as consolações do Espírito do Senhor sejam sobre todos quantos nesta casa estão, e sobre Israel de Deus, que mantenha a sua esperança, confiança, fé e amor em Cristo Jesus. Seja assim para todos sempre. Amém e amém. Pastor Marcelo vai à porta despedir a congregação. Graça e paz, irmãos. Deus os abençoe. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não creio o que vejo, mas vivo do que vejo. Sim, Ele é fiel. Sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel. Sim, Jesus é fiel. Não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel. Jesus é fiel. Antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra e no céu. Ah.